Oi, oi, oi. Oi. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez a este lugar. Eu peço que vocês se coloquem no texto bíblico de hoje, que é o texto de Marcos. Nós partiremos do texto que nós estamos Nós partiremos do texto que estamos parados há alguns domingos, principalmente pelo fato de não termos citações na Bíblia diretamente ou falas diretas sobre os apóstolos que nós iremos tratar hoje, com exceção de um. Então eu peço que os irmãos se coloquem no texto de Marcos, capítulo 3. Eu quero iniciar, fazer a leitura da perícope que nós estamos parados, do 13 ao versículo 19. Aqueles que forem encontrando, por favor, se coloquem em pé, para que possamos fazer a leitura do texto bíblico. Mais uma vez, Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19. O texto diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, e os de hoje que nós iremos tratar: Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, e Judas nós deixaremos por último, e Judas Iscariotes, que o traiu. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Seu texto está diante de nós. Para aqueles que porventura estão hoje aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo a exposição do Evangelho de Marcos, e nessa exposição estamos parados alguns domingos, porque a gente decidiu fazer um perfil de todos os apóstolos que Jesus escolheu. Então a gente já tratou sobre todos os que antecederam esses 3 nomes que iremos colocar hoje aqui diante dos irmãos, que são esses que eu acabei de citar na parte final, com exceção de Judas, que precisamos de um domingo para tratarmos sobre ele. Então, no próximo domingo, encerraremos finalmente essa questão dos apóstolos aqui. Esperamos que as outras exposições que fizemos venham ter servido para a edificação dos irmãos, assim como esta de hoje, e também a de Judas, que faremos no próximo domingo. Semana passada, como nós sempre temos feito aqui, fazemos o apanhado geral sobre aquilo que falamos anteriormente. Semana passada falamos sobre Tomé, lembramos aos irmãos que os apóstolos de Jesus Cristo, ou os homens que Jesus chamou, eram todos homens simples, homens pecadores como nós, que impactaram o mundo porque se submeteram à autoridade de Cristo. E semana passada falamos sobre Tomé, fizemos alguns destaques sobre a sua vida, e o primeiro deles foi que Tomé era um pessimista. Ele tinha esse sentimento, e aí destacamos algumas passagens, mas principalmente uma delas, para falarmos sobre isso. Quando Jesus estava disposto a retornar para a cidade onde estavam Lázaro e suas irmãs, Lázaro havia já falecido de uma doença, e Jesus Cristo decidiu retornar. Os demais apóstolos lembraram de que ele havia sido, pelo menos chegou à beira de ser apedrejado na cidade, e provavelmente ele iria morrer se retornasse. E aí, diante dessas palavras que foram ditas naquele contexto, Tomé pega a palavra e diz, em um tom pessimista, mas em um tom também que reflete a sua submissão a Cristo, diz lá: vamos morrer com ele. Essa é a ideia. E aí, com isso, nós temos aqui aos irmãos que, apesar de prever
que tudo poderia dar errado no retorno de Jesus para onde Lázaro estava enterrado e o apedrejamento fosse eminente, Tomé estava disposto a morrer por Jesus. Então, esse era um sentimento. Ele não tinha o sentimento de um pessimista, que vai dar tudo certo, e por isso eu vou correr. O sentimento dele, de pessimista, era de um apego a Jesus, apesar de prever o pior. Falamos também que o que Tomé não queria mesmo, ao que tudo indica, era ficar ao lado de Jesus. Isso é que ele queria o tempo todo estar na presença de Jesus, isso que de fato fazia a diferença, mesmo que isso implicasse em sua morte com o próprio Cristo. O segundo destaque que fizemos foi que Tomé era um homem descrente, ele tinha dificuldade para crer. Utilizamos inclusive no tema daquilo que nós fizemos como exposição, utilizamos o termo cético, que caracterizava muito esse homem. Citamos isso porque em João capítulo 20, lembramos que quando Jesus Cristo ressuscitou, os seus discípulos não acreditaram. Depois Jesus Cristo apareceu a alguns deles em uma sala fechada, e eles estavam com medo. Lá, ao aparecer a esses discípulos, Jesus Cristo mostrou as suas feridas, as marcas de suas feridas, e depois ele foi embora. Depois que foi embora, Tomé chegou de algum lugar e os discípulos disseram para ele que Jesus tinha aparecido, e ele disse que não creria se ele não visse as marcas em suas mãos e em seus pés, a furada, mas principalmente o furo do lado e a marca em suas mãos. Quando Jesus retornou, depois de uma semana, citamos que o texto disse isso, Jesus vai lá, se dirige aos demais e diz: paz seja com vocês, e logo após ele sabe que tem que ir a Tomé, e o texto diz assim: e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Então Jesus Cristo confronta Tomé, e que depois de ser confrontado, o apóstolo descrente faz uma afirmativa que é muito importante para a cristandade. Ele disse assim: Senhor meu e Deus meu. Então nós temos uma declaração de um apóstolo, de um homem que conviveu com Jesus durante 3 anos, apesar de sua maior dificuldade, que era o ceticismo, a descrença. Esse homem, ao ser consertado, reconhece que Jesus Cristo era o dono de sua vida e também era o seu Deus, porque a palavra Kyrios, que é Senhor, que aparece nesse texto, significa meu dono. Então, todas as vezes que você orar ao Senhor e utilizar esse termo, você está dizendo que Deus é o seu dono. Então, por isso, esteja preparado para fazer a vontade dele. É por isso que, por exemplo, nós utilizamos, quando nos referimos à salvação, a ideia de que nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele é o nosso dono e também é aquele que nos salvou, é aquele que tem autoridade sobre nós. Queremos lembrar, com base nesse texto, de que essa palavra, Kyrios, a palavra Senhor, com frequência era utilizada em um contexto de um homem que era senhor de escravos. Ele era o dono desses escravos, ele tinha autoridade sobre as suas vidas. Então, quando ela é utilizada ou cunhada por algum apóstolo, principalmente pelo apóstolo Paulo, essa palavra tem esse significado de que Jesus é o dono de nossas vidas. Então, para sermos salvos, nós precisamos crer nele como Salvador, mas também como Senhor de nossas vidas. Geralmente, essa ideia do senhorio de Cristo é muito fácil de repetirmos, ou até mesmo de acreditarmos, mas talvez seja mais difícil ainda do que recebermos ele como Salvador. Que às vezes nós acreditamos plenamente de que Cristo é o Salvador desse mundo. E às vezes há um esforço de nossa parte por parecermos ou aparentarmos como salvos. Mas é muito difícil se submeter de uma forma total à autoridade de Cristo. Vez por outras,
por outra nós queremos fazer a nossa própria vontade. E quando nós estamos fazendo a nossa própria vontade, na prática nós estamos dizendo que Cristo não é o Senhor da nossa vida. Muita gente quer Cristo como Salvador, porque quer ser salvo, mas não quer Cristo como Senhor, porque de fato quando aceitamos Cristo como Senhor, Ele é que deve mandar em nossas vidas e não nós. Quando lembrarmos, eu disse, do descrente Tomé, devemos lembrar de sua destemida afirmação que acabamos de ler, que Cristo é Senhor e Deus. A partir disso, destacamos que o melancolismo de Tomé deu lugar a uma fé vibrante e assim continuou, por aquilo que sabemos, até onde nós podemos imaginar, através de alguns relatos dos pais da igreja, a sua fé continuou firme até o fim, até ele se encontrar com o seu Senhor. Hoje, nós queremos repetir, mais uma vez, aquilo que temos meditado nessa perícope, desde o primeiro sermão, que é Jesus quem escolhe os líderes de sua igreja. E, já caminhando, nós queremos falar sobre esse cidadão que conseguimos apenas uma imagem para representá-lo, que não é a imagem dele de fato, que é Tiago, filho de Alfeu. Teólogos como John MacArthur, que temos citado aqui com frequência, sugerem que os apóstolos dividiam-se em grupos de 4 pessoas. Então, segundo aquilo que dizem, os primeiros 4 apóstolos faziam parte de um grupo, o segundo agrupamento de 4 apóstolos faziam parte de um segundo grupo, e o terceiro agrupamento de 4 apóstolos faziam parte de outro grupo. Nesse caso, a gente vê o primeiro grupo que eu quero lembrar, Pedro lidera esse grupo. Além de ser o apóstolo, eu diria que mais conhecido, ele é o apóstolo que liderava o primeiro grupo, assim como temos o líder do segundo, e temos o líder do terceiro agrupamento, que nesse caso ficaria aqui com Tiago, filho de Alfeu. Outra informação que eu acredito que seja importante aqui, é que esse grupo é formado pelos apóstolos que menos temos informações, tá? Com exceção de Judas Iscariotes. Quando a gente olha para o texto bíblico, nós não temos muitas informações, como por exemplo, quando fizemos a exposição sobre Pedro, nós citamos várias passagens onde Pedro tem fala na Bíblia. Nós também falamos sobre o próprio apóstolo João. Nós temos o apóstolo João aparecendo, principalmente escrevendo texto. Ele escreve o Evangelho e mais 3 cartas, e mais o livro de Apocalipse. Já esse apóstolo que está diante de nós, ou esse agrupamento de apóstolos aqui de 3, nós não temos, com exceção de Judas, Tadeu, Lebeu, que nós iremos falar daqui a pouco, este aqui, e também Simão Zelote não tem nenhuma fala, nós não temos nem um escrito que possa ser, eu diria que, atribuído a esses apóstolos, não temos nada. Então são poucas informações que temos sobre esses indivíduos aí. Devemos lembrar que, diante disso, que os evangelhos não propõem de forma alguma fazer biografia dos apóstolos. Então, quando a gente vai para o evangelho, nós não podemos esperar que os evangelhos façam biografias de apóstolos, destaquem o máximo que eles podem sobre as suas vidas. Na verdade, quando a gente olha para os evangelhos, nós não temos nenhuma biografia de Jesus. Existem 2 evangelhos que aparentam, eu diria assim, ser uma biografia de Jesus, mas estão longe disso, que são os evangelhos que foram escritos por Mateus e Lucas. Por exemplo, nós temos Mateus e Lucas falando sobre o nascimento, aquilo que envolveu tudo sobre o nascimento de Jesus. Só que depois, Jesus some, ele passa vários anos que esses apóstolos ou esses discípulos dele não escrevem nada sobre o que aconteceu. Quando acontece, de repente, Jesus Cristo aparece com 30 anos, segundo Lucas, iniciando o seu ministério. Então nós não sabemos o que aconteceu
depois do período que Jesus esteve no templo com as autoridades judaicas. Uma biografia diria o que aconteceu durante esse período, mas nem os evangelhos que estão mais próximos de uma biografia não relatam para nós o que aconteceu com o próprio Jesus. E aí, quando a gente olha para os evangelhos, no que se refere aos apóstolos, nós não podemos esperar. Se nem de Jesus tem, como é que poderia ter deles aí? Nos evangelhos, temos mais uma ênfase ao treino dos 12 do que sobre suas vidas. Esse é um ponto fundamental que colocamos aqui, principalmente quando a gente retorna ao apóstolo Pedro, que é o apóstolo que tem mais fala, mais uma vez, ele mais fala, e inclusive fala mais coisas erradas, equivocadas. Nós temos lá os ajustes, principalmente sobre eles. Outro destaque que podemos fazer aqui é que os relatos heróicos surgiram depois que o treinamento terminou. Até então nós não temos relatos heróicos sobre esses apóstolos. Os relatos heróicos só começam principalmente no livro de Atos, depois que o treinamento terminou, e eles foram usados de forma sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. Depois do primeiro século, nós temos alguns outros relatos heróicos que temos dificuldades de acreditar sobre eles. Mas durante o período em que esses homens estiveram com Jesus, constantemente eles precisaram ser confrontados por não entenderem algo do Evangelho, da essência do reino que Jesus Cristo veio estabelecer nesse mundo. Eu poderia dizer para os irmãos que o maior ato de bravura desses apóstolos, enquanto Jesus Cristo esteve com eles na terra, talvez seja aquilo que João relatou em João capítulo 6, quando Jesus multiplicou pães e peixes e que uma multidão começou a segui-lo. Diante disso, Jesus começou a fazer um discurso que para a maioria das pessoas era algo difícil de se colocar em prática, ou difícil até mesmo de crer, poderíamos afirmar dessa forma. Diante do discurso de Jesus, de que o verdadeiro discípulo deveria comer a sua carne e beber o seu sangue, aqueles homens começaram a deixar a presença de Cristo, e Jesus se vira então para os 12 e pergunta: e vocês? O que vocês vão fazer? E aí nós temos isso aqui. Daquela hora em diante, João relata, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Apesar de termos apenas Pedro fazendo essa afirmação, acreditamos que ele representou muito bem aquilo que pensavam os 12 apóstolos de Jesus. Pedro não falou apenas por si, porque se ele tivesse falado por si, ou apenas por si, ele teria ficado só. Então nós acreditamos que o maior ato de bravura, enquanto esteve na terra, ou enquanto os discípulos estiveram com Jesus na terra, foi justamente este aqui. Enquanto todos decidiram deixar o nosso Senhor, eles decidiram permanecer firmes até o fim. Então isso é muito importante, poderíamos colocar. É apenas isso. Quando Jesus Cristo está prestes a ser crucificado, o que é que temos? Todos correm com medo, todos correm da cruz. Apenas aqui nós temos essa declaração gloriosa. Tiago ocupa o 9º lugar na lista dos apóstolos. É a única informação que temos sobre ele. É essa aqui, onde você vai olhar para as listas que estão neste texto, a lista de Mateus, a lista de Lucas, lista de Atos, nós temos aqui ele sendo apresentado apenas pelo seu nome, Tiago o menor, ou Tiago filho de Alfeu, em 9º lugar na lista e nada mais.
Por isso nós não temos como inventar alguma coisa sobre ele, mas queremos fazer algumas considerações que eu acho que são interessantes fazermos sobre a vida desse homem. Uma delas é que, se existiu alguma coisa sobre esse homem, algum escrito que ele tenha feito, ou alguma coisa que alguém tenha escrito sobre ele, certamente se perdeu. Tiago era um nome comum naquela época. Quando nós olhamos para a própria Bíblia, a gente vai perceber isso. Jesus tinha um meio-irmão chamado Tiago, que é uma figura importante para a história da igreja. Era um homem que foi citado como irmão de Jesus quando estavam questionando o fato dessa notoriedade que Jesus tinha. Disseram: não está aí a sua mãe? Não estão aí os seus irmãos entre nós? E os seus irmãos não são fulano, fulano e fulano? Então Tiago é citado lá nessa lista de irmãos de Jesus. Depois nós temos o primeiro concílio da igreja, relatado pelo livro de Atos. Nós temos a figura de Tiago assumindo, juntamente com Pedro, a liderança. Eles fazem discursos na defesa daquilo que o concílio vai tomar como decisão referente aos gentios. Nós temos o próprio Pedro citando que, quando foi em Jerusalém, ele viu Tiago, irmão de nosso Senhor. A carta que leva o nome de Tiago é atribuída ao Tiago, irmão do nosso Senhor. Então nós temos, como sendo um nome comum, esse nome. Nós temos a figura do meio-irmão de Jesus. E também nós temos a figura de um outro apóstolo, que era Tiago, filho de Zebedeu. Aquele que eu disse para os irmãos, quando fiz a exposição sobre ele, o filho do trovão, de que foi o primeiro apóstolo a ser assassinado. Ele foi assassinado pouco tempo depois de que Jesus morreu e ressuscitou, digo, poucos anos depois, levaram alguns anos. Ele foi o primeiro e foi o único que a Bíblia relatou acerca da sua morte. Ele foi decapitado através de uma espada. Então, nós temos figuras importantes na liderança da igreja com o nome de Tiago. Então nós temos pelo menos mais dois, além desse aqui. As listas nos dizem que o nome de seu pai era Alfeu. Quando se cita também Levi ou Mateus, que tem os dois nomes, o texto se refere também que Mateus era filho de um cidadão chamado Alfeu. E aqui nós poderíamos pensar, será que eram irmãos, esses dois indivíduos? Não temos como afirmar nada, porque não temos nenhum indício de que eles fossem irmãos. Uma informação importante que eu trouxe para vocês, aqui duas citações bíblicas, que são interessantes para fazermos a comparação sobre esse Tiago. Olhem só, o texto diz assim: algumas mulheres estavam observando de longe. Isso está falando sobre a crucificação de Jesus. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e de José. Então, essa mulher aqui, Maria, era a mãe desse Tiago que está aqui, que nós estamos falando. Então, nós temos a informação do nome do seu pai, que era Alfeu, e temos o nome da sua mãe. E temos também o nome do seu irmão, que, ao ser citado aqui na Bíblia, é porque se tornou uma figura muito importante para a vida da igreja no primeiro século. Então, isso aqui é muito importante. Então, ainda iremos passar nesse texto. Esse texto está em Marcos capítulo 15, versículo 40. Então, quando nós olhamos aqui embaixo para João capítulo 19, 25, a gente precisa fazer uma comparação. Diz assim: perto da cruz de Jesus estava sua mãe. Aqui não está sua mãe, mas aqui o texto bíblico já fala que ela também estava lá. O objetivo desse outro aqui era falar sobre essas mulheres e sobre esses dois indivíduos. Aqui o texto já é um pouco mais abrangente. Ele diz que perto da cruz estava sua mãe. Por que ele fala sobre isso? Porque ele está querendo inserir um relato sobre Maria, uma informação importante, que é aquela de que, quando Jesus está prestes a morrer, ao que tudo indica, só Jesus e Maria estavam em Jerusalém, porque os irmãos de Jesus não criam nele.
E ela iria ficar naquela cidade sem nenhum amparo. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para o discípulo a quem ele amava, que nesse caso acreditamos que seja o apóstolo João, e diz agora: ela é tua mãe, você é o filho dela, cuide da minha mãe. Jesus Cristo está morrendo e olha para o seu discípulo que está lá e diz: cuide da minha mãe, para mim, por favor. Então é por isso que ele coloca que a mãe de Jesus estava lá. Para esse outro não é interessante para o objetivo dele, ele não vai fazer um acréscimo de alguma coisa, não tem importância falar sobre a mãe de Jesus que estava lá. Aí ele diz: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, olhem só, quem é a irmã dela? Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Segundo aquilo que dizem, Clopas era um outro nome para Alfeu. Já falamos aqui para os irmãos que geralmente se tinha dois nomes naquela época. Levi é Mateus. Marcos, ao citar Levi, utiliza o termo Levi. Outros apóstolos utilizam o termo Mateus para a mesma pessoa. Já falei aqui para os irmãos sobre outros indivíduos que tinham dois nomes. Então é provável que Clopas, é muito provável mesmo que Clopas fosse Alfeu. Nesse caso, Tiago era primo de Jesus. Jesus, nesse caso aqui, chamou um primo dele para ser um dos apóstolos. É uma informação importante que precisamos destacar para vocês. Embora não possamos conhecer muito sobre esse apóstolo, esse versículo nos informa de que sua mãe e seu irmão, se de fato ele não era primo de Jesus ou qualquer coisa do tipo, o texto já mostra que, pelo menos o de cima, de que sua mãe era uma fiel seguidora de Cristo, era uma das mulheres que estavam com Cristo até a morte, e o seu irmão também. A sua família era devota a Cristo. Neste caso, o próprio Clopas, porque é citado depois, a sua família toda seguia Jesus. Eu diria que é uma informação muitíssimo importante que podemos destacar. Os demais apóstolos que temos aí informações, não temos certeza de que suas famílias completamente serviam ao Senhor, mas Tiago, aquele que não temos informações sobre ele, o lugar de fala dele na Bíblia, nós temos a sua família toda como uma família que serve ao Senhor, que acreditava em Cristo mesmo quando ele estava pendurado no madeiro. Marcos também nos informa que esse apóstolo era conhecido como Tiago, o Micros, pequeno, menor. A palavra pode significar pequeno em estatura, de fato pode ter esse significado, mas também menor em idade em comparação aos demais apóstolos, ou até mesmo ao Tiago mais velho, que era o irmão do apóstolo João. Então pode significar isso. Em resumo, Tiago era conhecido naquele contexto como Tiaguinho. Se fosse em nosso contexto, nós o chamaríamos de Tiaguinho. Seria essa a ideia. Não sabemos se é por causa de sua estatura, que ele era um cara bem franzino, ou se ele era o mais novo, inclusive até mais novo do que o apóstolo João que citamos aqui, que provavelmente tinha aí entre 20 a 25 anos de idade no máximo. Se ele, o texto se refere a ele como menor, no sentido de que ele era o apóstolo mais novo, nós poderíamos colocar aí que esse homem teria entre 18 anos até no máximo 22. Que é aquilo que nós temos dito para os irmãos. Estamos repetindo aí o tempo todo, de que os apóstolos de Cristo tinham mais ou menos a sua idade. Então eram homens com idade entre 20 até no máximo 35 anos de idade. Todos eles. Nada mais do que isso. De alguma forma, nós acreditamos que pelo simples fato do seu nome não aparecer em um questionamento ou qualquer coisa do tipo, o seu apelido lhe fazia jus, pois ele foi um homem de bastidores, e acreditamos que só a eternidade revelará a sua face para todos nós. E talvez ele
esteja tão escondido de nós em sua história, justamente porque o seu objetivo não era esse. O seu objetivo, de fato, era servir ao Senhor e entrar para a história diante do seu Senhor, no reino dos céus e não no reino dos homens. Relatos dizem que Tiago levou o evangelho à Síria e à Pérsia, onde hoje é a região do Irã, né? As informações que possuímos sobre a sua morte são diversas, inclusive há aparentes histórias que foram criadas, aparentes relatos que são contraditórios, que inclusive confundem com os outros Tiagos mais famosos. O apóstolo Tiago, filho de Alfeu, pregou inicialmente na parte sudoeste da Palestina, que é o que sabemos de informação sobre a sua morte, e depois no Egito foi crucificado, nessa região do Egito, da Pérsia para lá, segundo aquilo que dizem no ano 62. É apenas isso que podemos informar sobre esse indivíduo. O próximo que temos aqui é o apóstolo Tadeu, o apóstolo de 3 nomes, é assim que ele é chamado. Eu tive para colocar outra palavra aí, só que ia ficar muito feio para ele, já vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Era comum os discípulos de Jesus, já falei, terem 2 nomes, entretanto Tadeu tinha 3, ele é citado com nomes diferentes. Dos 3 nomes, é mais provável que seu nome de nascimento fosse Judas, que já falei tinha a ver com o Judá, do Antigo Testamento, que significa Jeová conduz, aqui já neste contexto. Em Mateus capítulo 10, versículo 3, ele é chamado de Tadeu. Dependendo da versão de Bíblia que você tenha em casa, as traduções vão utilizar o termo Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu. Então, se você tiver mais de uma Bíblia em casa, depois leia Mateus capítulo 10, versículo 3. Então, esse apóstolo é citado na Bíblia com 3 nomes. Tá bom? Esses 2 nomes, Lebeu e Tadeu, eram, na verdade, apelidos. Acreditamos que o seu nome de verdade fosse Judas. Esses apelidos, esses 2 nomes eram apelidos, e Tadeu significa criança de peito. Esse é o significado dessa palavra aqui, criança de peito. É muito provável que ele fosse o caçula da família e por isso ele tivesse esse apelido aqui, que na verdade não é seu nome. No Maranhão ele seria chamado de caçula. No Maranhão, pelo menos na nossa região, o caçula da família às vezes recebe o nome de caçula. E inclusive lá em Viana, a pizzaria mais famosa recebe esse nome, Pizzaria do Caçula, porque ele é o filho caçula de um cidadão falecido chamado Hilton Machado. Então, é essa a ideia que se tem quando se chama ele de Tadeu. O que podemos colocar aqui também? O outro nome, Lebeu, que significa criança do coração. Então, deu para perceber que todas as 2 palavras, ficou sem o apontamento aqui, tem uma espécie de mesmo significado, elas são parecidas. Por exemplo, Tadeu significa criança de peito, Lebeu significa criança do coração. Já traduzindo do contexto aí, o contexto judaico, contexto hebraico e aramaico. Essas informações nos fazem pensar que Tadeu era uma pessoa gentil e doce. É isso que acreditam sobre esse rapaz. A sua personalidade, diríamos para os irmãos, que contrastava com a maioria dos apóstolos, principalmente se nós compararmos essa figura aqui que está diante de nós, aquele que significa criança do coração, aquele que significa também o caçula da família, a ideia do último filho, e que parece que essas palavras acompanhavam ele, representavam o comportamento dele. Se nós formos comparar esse cidadão ao próximo que nós iremos falar, que é Simão o Zelote,
há um abismo entre eles. Há um abismo muito profundo entre essas duas figuras que Jesus chamou e que são colocadas bem próximas como apóstolos, ou que fizessem parte do mesmo grupo. Imaginem comigo, se de fato for verdade aquilo que eu citei no início, de que os apóstolos viajavam em grupos de 4 pessoas, nós temos aqui o último grupo, que é liderado por Tiago, o menor, que parece uma figura pacata, uma figura de um cidadão humilde. Depois nós temos Tadeu, outra figura, o menino que eu poderia dizer, se ele vivesse em nosso meio, nós iríamos chamar esse menino, aquele menino que é criado com vó, com aquele que é criado em apartamento. Parece que é essa figura que apresenta ele. Essa figura que faz parte do comportamento dele. Agora coloquemos 2 cidadãos que têm um comportamento pacato, mais uma vez, Tiago, o menor, e Tadeu. E eles estão no mesmo grupo que Simão o Zelote, um cara que fazia parte de um grupo nacionalista, terrorista do primeiro século. E Judas Iscariotes. Era um abismo muito grande, dessas 2 primeiras figuras que colocamos aqui, para as 2 últimas. Principalmente de Judas Iscariotes, que era um aventureiro. Nós iremos falar sobre ele. É o único dos 12 apóstolos que faziam parte, provavelmente, da tribo de Judá, da tribo que aguardava que o Messias viria de lá. Os demais nós não temos nenhum motivo para acreditar que faziam parte da tribo de Judá. Ele sim, porque o seu nome se refere ou faz alusão a uma cidade que ficava dentro do território de Judá. Temos aqui, mais uma vez, a sua personalidade contrastava com a maioria dos apóstolos, principalmente se compararmos ao radical aí, Simão Zelote. O único registro que temos de sua fala, ou de uma fala sua, está no Evangelho de João. Olhem só o que relata esta passagem. É muito interessante isso. O texto diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, em algumas versões, e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Isso está em João 14, 21, ou do 21 ao 23. As suas palavras, eu diria aqui, que refletem uma profunda humildade. Por quê? É claro que ele pensava em uma revelação em termos humanos, em termos de um reino humano, que era aquilo que os judeus esperavam da pessoa do Messias no primeiro século. No entanto, a sua humildade não conseguia entender por que Jesus, ao invés de se revelar ao mundo, revelava-se a ele e aos seus amigos, que eram pessoas tão simples. Então parece que o nome, ou os apelidos que ele tinha, Tadeu e Lebeu, faziam jus à sua pessoa. Era uma pessoa de profunda humildade, uma pessoa de profunda gentileza. Mais uma vez, o apóstolo que está depois dele fazia parte de um grupo de explosão. É provável que, ao olharmos para a figura dos 12, nós nos encaixemos em alguns momentos. Aqui devem ter Pedros, devem ter filhos do trovão, devem ter pessoas como Tadeu. Mas é provável que tenha um Judas também. Essas figuras nos fazem pensar sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós temos sido, seguindo a pessoa de Jesus. Tradições cristãs
Vamos só falar um pouquinho sobre isso aqui. As tradições cristãs dizem que Judas Tadeu levou o evangelho para a cidade de Edessa, na Mesopotâmia. Hoje fica na Turquia. Segundo aquilo que dizem, ele foi assassinado com uma clava. Ele foi espancado e assassinado com uma clava. E por isso é que as fotos deles, é claro que essa foto aqui eu peguei apenas para representar, é de um contexto católico, apenas para os irmãos verem aí como ele é que é representado, por essa clava, porque acreditam que ele foi assassinado com uma clava. Relatos dizem que ele curou o rei Abigá, que era o rei de Edessa. Na verdade, a história em si é um pouco mais abrangente. Dizem que quando Jesus enviou os 70 em missão, esse rei Abigá, o rei de Edessa, estava doente, e ele pediu para que Jesus o curasse. Ele enviou um recado, e depois Jesus Cristo enviou justamente esse apóstolo aqui para curá-lo. Segundo o que Eusébio disse no século IV, Eusébio afirma que existiam vários relatos sobre os encontros que esse apóstolo teve com Abigá, rei de Edessa. Mas esses relatos nós não temos em mãos, não sabemos. Temos apenas a citação de Eusébio, de que de fato esse evento aconteceu, de que ele curou esse rei, de que ele o visitou várias vezes, mas é apenas um relato do século IV. Nós não temos nenhum relato de primeira mão de que de fato isso aconteceu. O próximo que temos aqui é Simão o Zelote. O fato que colocamos aqui dos evangelhos sempre citarem o nome de Simão atrelado ao termo Zelote sugere que em algum momento de sua vida ele tenha feito parte do partido que é chamado de Zelotes. Tá? Mateus utiliza o termo Simão o Cananita. Então, quando vocês forem ler o evangelho de Mateus, ao citar esse apóstolo aqui, ele vai citar como Simão o Cananita. As palavras em português podem fazer com que tenhamos uma visão deturpada sobre aquilo que está sendo colocado. Inclusive de que há uma contradição, porque cananita para nós tem uma, eu diria que uma pronúncia totalmente diferente do que o termo zelote. A questão é a tradução. Ambas as palavras significam zeloso. Então, no caso de Mateus, ele prefere utilizar o termo cananita e os outros usam o termo zelote. Mas ambas as palavras têm o mesmo significado. Então, não há uma contradição entre os escritores bíblicos quando se referem a essa pessoa. Os zelotes, podemos colocar algumas informações que eu acredito que são importantes para conhecermos esse homem, já que não temos nenhuma citação bíblica, nenhuma fala sua, apenas dizendo que o seu nome era Simão e de que ele era conhecido como Simão o Zelote. Os zelotes odiavam os romanos. Esse era um ponto fundamental, é um ponto fundamental que nós precisamos pensar ao olharmos para essa figura aqui. E o principal objetivo dos zelotes será se livrar do domínio dos romanos. E, para se livrar do domínio dos romanos, eles estavam dispostos a usar qualquer meio, qualquer coisa que eles pudessem fazer. Não existia nada que pudesse ser tão grande que eles ficassem parados e dissessem, não, isso nós não iremos fazer. John MacArthur, ao citar os zelotes, ele diz assim: os zelotes eram extremistas em todos os sentidos, assim como os fariseus interpretavam a lei literalmente, mas ao contrário dos fariseus, que estavam dispostos a abrir mão de certas coisas por motivos políticos, os zelotes eram militantes, violentos e fora da lei, acreditavam que somente o próprio Deus tinha o direito de governar sobre os judeus. Assim, tinham como certo que estavam realizando a obra de Deus ao assassinar soldados romanos, líderes políticos e qualquer um que se opusesse a eles. Ficou errado uma parte aí. Então, essa informação é muito importante sobre os zelotes, e é muito importante para compreendermos esse apóstolo que é citado
aqui no meio dos demais. Eles acreditavam que o Messias iria liderá-los na expulsão dos dominadores romanos. Os zelotes esperavam que o Messias aparecesse. Isso também é importante para entendermos a cabeça desse homem. A seita dos zelotes foi criada por um cidadão chamado Judas, o Galileu, que liderou uma revolta contra a dominação romana no ano 6. Então, Jesus já havia nascido quando essa seita começou. Tudo começou quando um grupo de cidadãos liderados por esse homem chamado Judas, o Galileu, se revoltou contra um tributo chamado tributo censitário. Era um tributo anual que era pago aos romanos. E aí, ele se revoltou pelo fato de que eles, como um povo eleito do Senhor, como uma nação do Senhor, que tinha princípios totalmente diferentes, não deveria se curvar à dominação dos pagãos. Eles receberam o apelido de zelotes porque seguiram o exemplo de um certo indivíduo chamado Matatias, que nós já citamos aqui, Matatias e seus filhos, que foi um sacerdote que viveu no século II a.C. Os seus filhos são conhecidos como Macabeus. Eles foram zelosos pela lei de Deus na época de Antíoco IV Epifânio, que foi um líder que queria helenizar esse povo, queria obrigar com que os judeus, nessa época, por volta de 170, vamos colocar assim, queria obrigar os judeus a adotarem a cultura, os princípios gregos. Então, Matatias se rebela contra esses indivíduos, ele comete um assassinato, ele vai para um local, se esconder com os seus filhos, e a partir dali, ele lidera um grupo de revolta. E que depois nós vamos conhecer os seus descendentes como os saduceus, no período do primeiro século. Queremos lembrar que os macabeus inicialmente eram, principalmente Matatias, o pai desse grupo, eram verdadeiros servos do Senhor. Eles eram conhecidos como pessoas zelosas, que não aceitaram a dominação e principalmente a perversão das leis de Deus. Esse grupo que surge no ano 6, tem essa ideia de zelo pela lei de Deus. E com base nesse zelo, eles praticavam atos de guerrilha e terrorismo contra os romanos. E de sua base, que estava na Galiléia, eles praticavam esse tipo de ato, qualquer coisa que pudesse os livrar da dominação dos romanos. Mas não demorou muito tempo, os romanos mataram Judas e crucificaram os seus filhos. Esse Judas, o Galileu, é citado lá em Atos, quando Gamaliel está falando para os demais líderes dos judeus que queriam abafar o cristianismo. Ele cita esse movimento de Judas, o Galileu. Ele está falando sobre esse cidadão que foi aquele que originou o grupo dos zelotes. A partir de então, o grupo se tornou um movimento secreto, depois que foi dominado pelos romanos. Os assassinatos eram planejados e executados por assassinos chamados sicários, a partir do momento em que o movimento foi acalmado. Então, quando Judas, o Galileu, foi assassinado e os seus filhos foram crucificados, esse movimento passa a ser um movimento secreto, um movimento que vai planejar os assassinatos, ele não para de agir. E aí esses assassinos profissionais, que eram treinados por eles, chamavam-se sicari ou homens da adaga, que utilizavam isso aqui para matar romanos. Eles carregavam essas adagas aí curvadas nas dobras de suas túnicas, para encravar de uma forma muito habilidosa. Eles treinavam isso para encravar de uma forma bem habilidosa por trás, no coração dos políticos e soldados romanos. Então, se tem uma programação ali, eles estão ali pelo meio como pessoas comuns, eles estão com essa adaga aí escondidinha, de repente, quando há um vacilo, eles vão lá por trás e furam diretamente no coração. Esse grupo fazia isso. Simão o Zelote era desse grupo aí. Foi de lá que Jesus chamou esse cara.
Segundo aquilo que dizem sobre os zelotes, além de cometerem esse tipo de assassinato, eles tocavam o fogo em construções romanas e estavam dispostos a morrer a qualquer momento, mesmo que eles fossem torturados, e essa tortura envolvesse até o assassinato de seus familiares. Eles não estavam nem aí para isso, eles estavam dispostos a morrer pela causa que eles defendiam. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre a destruição de Jerusalém, que inclusive Jesus profetizou que aconteceria, e aconteceu no ano 70. Foram os zelotes os personagens mais ativos na destruição de Jerusalém no ano 70. Relatos dizem, inclusive o próprio Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, diz que quando a cidade foi cercada, um grupo de judeus queria se render. O que os zelotes fizeram? Eles começaram a assassinar todas as pessoas que queriam se render. E quando Tito Vespasiano viu o que estava acontecendo, ele decidiu entrar na cidade e destruiu a cidade de Jerusalém, a cidade e o templo. Depois que aconteceu a derrota, e que a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos, alguns desses zelotes fugiram para um local chamado Massada, que era uma fortaleza, e que até hoje nós podemos encontrar fotos. Aqui é a fortaleza de Massada. Eles ficaram lá. Os romanos foram lá, conseguiram quebrar uma parte de uma muralha que tinha sido feita por uma parte mais planalto, para ali para cima, e quando os romanos conseguiram fazer isso, o que eles fizeram? Se mataram todos. Eles eram assim. Essa era a ideologia desses indivíduos. Simão veio desse grupo radical, e é muito provável que as suas primeiras aspirações ao seguir Jesus tivesse algo a ver com a sua causa. Lembramos que todos acreditavam que o Messias viria como um rei político. Os zelotes acreditavam que o Messias viria para liderá-los em uma batalha contra o domínio romano. É provável que esse homem aqui tivesse esse tipo de aspiração. O Messias chegou, eu vou lá participar desse movimento porque nós iremos acabar com os dominadores. Em algum momento, ele se arrependeu dos seus pecados e entendeu que a missão de Jesus era outra, diferente de Judas, que se vendeu, que nunca se arrependeu dos seus pecados. Que é o que nós colocamos aqui. Em algum momento ele deixou a sua adaga de lado para dominar o mundo com uma mensagem de amor. Ele achava que o mundo iria ser dominado pelo Messias através de uma rebelião contra o domínio romano. Mas depois ele entendeu que o domínio de Cristo era diferente, não era através de uma adaga, era totalmente diferente. E aqui nós podemos pensar também que quando Jesus disse, um de vocês me trairá, a primeira coisa que poderia vir à mente dos discípulos que estavam ali, aquele que não era o traidor, é que esse cidadão seria o traidor, porque afinal de contas ele vinha de um grupo. E Jesus, ao que tudo indica, chega ao final do seu ministério e parece que ele não é o Messias. Pensem comigo, aquilo que nós consideramos como domingo de Ramos, é o domingo onde a Igreja Católica utiliza o termo domingo de Ramos, e que quando nós olhamos para as Escrituras, se refere à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus Cristo entra de forma triunfal, ele entra montado, segundo aquilo que o Antigo Testamento previa, em um jumentinho, animal de carga. Muitas pessoas começaram a dizer, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Algumas pessoas, principalmente os discípulos de Jesus, acredito que os mais próximos, acreditavam que Jesus iria depor os dominadores romanos naquela hora. Mas aí o texto bíblico diz que Jesus vai, entra no templo,
dar uma surra em uns peão que estão vendendo um negócio lá, e depois ele vai orar. Eu sinceramente acredito plenamente que foi por isso que algumas pessoas, um tempo depois, estavam dizendo: crucifica-o. Porque essas pessoas se sentiram enganadas. Elas acreditavam plenamente de que aquele que entrou de forma triunfal na cidade iria se colocar no trono de Davi, e a partir de lá ele iria reinar. Mas Jesus não fez isso. Vocês já imaginaram como é que fica a cabeça de um cara que imaginava que Jesus fosse esse rei? E Jesus não faz isso. Os discípulos de Jesus, que também já estão desanimados por aquilo que está acontecendo, o próprio Jesus já tinha dito que ele iria morrer, e aí Jesus diz: um de vocês me trairá. Se eu estivesse lá, eu acreditaria que era Simão o Zelote. Eu acreditaria plenamente de que ele seria o traidor, porque o grupo que ele vinha, apesar de ser um grupo que era fiel, mas era fiel à sua ideologia, era um grupo traiçoeiro, conforme eu disse, matava sorrateiramente os romanos, a traição. Não obstante a isso, Simão rendeu-se diante do único que pode transformar o mundo sem o uso da espada. Não obstante a sua causa, ele tinha uma causa política e religiosa, mas ele deixou a sua causa política e religiosa para se submeter a Jesus Cristo. O homem que estava disposto a matar, por sua ideologia político-religiosa, tornou-se disposto a morrer por causa do seu mestre. Esse homem aqui, apesar de nós não termos nada, ele nem precisou falar para nos ensinar alguma coisa. Principalmente nós, cristãos que vivemos neste século, que o tempo todo estamos defendendo alguma coisa e queremos justificar essas coisas como algo que é importante, como algo que talvez Cristo leve em consideração. Esse homem aqui, no início de sua vida, antes de se encontrar com Cristo, estava disposto a morrer por sua causa político e ideológica. Ele estava disposto, na verdade, a matar, mas depois ele se torna disposto a morrer por causa da causa de Cristo. Relatos dizem que depois da destruição de Jerusalém no ano 70, Simão foi pregar nas Ilhas Britânicas. Relatos, nós não temos como confirmar isso. Não há fonte segura, por exemplo, sobre a sua morte. Porém, todas afirmam que ele foi morto por causa do Evangelho. As versões sobre a sua execução divergem. Nós temos, por exemplo, ele foi morto numa cruz, outras dizem que ele foi morto numa fogueira, na Armênia, e a tradição católica diz que Simão foi martirizado sendo cortado por um serrote. É isso que a tradição católica diz. Então, irmãos, está aqui diante de vocês a exposição sobre esses três homens. Um deles só que tem fala na Bíblia, que foi o que nós colocamos aí, Tadeu, e os outros não têm, mas apesar disso nós podemos aprender algumas coisas sobre eles. Algumas que nós já comentamos aqui com os irmãos, e eu poderia colocar mais algumas lições antes de nós concluirmos aqui. A primeira delas é que para ter lugar de honra na presença de Jesus em seu reino celestial, ou ter o nome escrito em lugar especial, não é necessário estar nas páginas dos noticiários. Por que eu digo isso para vocês? O livro de Apocalipse, Jesus diz a João que o nome dos 12 apóstolos estarão registrados na cidade santa. O nome desses 3 apóstolos, que nós não sabemos praticamente nada, estarão lá, mesmo que eles não estejam nessas páginas aqui, ou em páginas de livros que foram escritos com relatos acerca deles. Aquilo que os homens sabem de nós, independe daquilo que Deus sabe. Outro destaque que quero fazer é esse. Não é necessário que os homens conheçam as nossas obras para que alcancemos um galardão celestial. Não é necessário. Esses homens aqui terão os seus nomes escritos nas portas da cidade eterna.
Não é necessário, ou não foi necessário que os homens soubessem de algo sobre eles. Mas o Senhor sabe a obra que eles fizeram. E nós acreditamos plenamente de que eles cumpriram com fidelidade essa missão. E por último, para seguirmos verdadeiramente o nosso Senhor, é necessário que nos desfaçamos de nossas ideologias políticos-religiosas, pois elas não acrescentam nada à obra que Jesus veio realizar neste mundo. Eu acho que a vida de Simão o Zelote quer nos dizer muito sobre isso. Jesus não usou nada dele, simplesmente transformou aquela vida. Aquele homem deixou a sua espada, deixou a sua fidelidade religiosa para ser fiel a outra causa. Às vezes nós achamos que Deus quer usar a minha visão política e até mesmo a minha visão religiosa para fazer alguma coisa nesse mundo. E Ele não vai fazer. Ele não vai fazer, eu tenho plena certeza que não vai. Jesus Cristo não usou nada desse homem. Ele o transformou, ele deixou a sua mala para trás, ele deixou a sua faca para trás e prosseguiu para uma luta que é eterna, uma luta que é celestial. Eu acho que nós podemos aprender também sobre esse homem. Baixa a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, a Tua palavra está diante de nós, meditada por nós, mesmo não sendo em sua inteireza, por conta das limitações que temos. Uma delas é que até hoje os homens ainda não descobriram de forma total, de forma completa, aquilo que aconteceu na história do próprio homem. Alguns achados ainda têm surpreendido o campo científico, o campo da história, da arqueologia, da antropologia, da sociologia, dentre outros. Vez por outra, alguma coisa nova surge, mas nós entendemos que elas surgem de forma compassada, porque isso reflete a nossa limitação. Mas quando nós olhamos para a Tua palavra e olhamos para Ti, o nosso Deus, aquele que domina todas as coisas, entendemos que nem 1 milímetro de história pode deixar de ser visto por Ti, aquele que tem o domínio da história em Tuas mãos. Nós sabemos que de fato o Senhor conheceu e conhece a história desses 3 homens, sabe aquilo que eles fizeram. Nós temos plena certeza de que eles cumpriram com a missão que o nosso Senhor Jesus os mandou, os enviou para fazer. Apesar de não sabermos de forma completa aquilo que aconteceu. Mas, Pai, apesar disso, nós agradecemos a Ti, porque, pelo pouco que sabemos, pela simples citação de Tiago, o menor, por um texto que fala sobre a sua família, uma família convertida de fato a Ti. Tadeu, esse homem da humildade e gentileza, Simão o Zelote, o homem que fazia parte de um grupo radical, nacionalista, que estava disposto a matar, foi aquele que o Senhor transformou para morrer pela causa do Evangelho. Nós entendemos que o que fez a diferença na vida desses homens foi o fato deles terem encontrado-se com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós te pedimos, Pai, que nos faça a cada dia vivenciarmos isso na prática, que a cada dia a diferença de termos tido um encontro com Jesus em nossas vidas possa ser vista por aqueles que convivem conosco. Não necessariamente pelo mundo, como esses homens não foram vistos pelo mundo, mas com certeza aqueles que tiveram a oportunidade
de conviver com os teus servos, eles fizeram uma enorme diferença. O Cristo que moldou as suas vidas, com certeza, foi visto por aqueles que conviveram com eles. E nós queremos que isso aconteça conosco. Para que ao final desta vida, ou ao final do labor desta vida, quando a morte finalmente chegar, possamos estar com os corações descansados de que, de fato, cumprimos com aquilo que Jesus Cristo nos mandou fazer. Abençoe estas tuas ovelhas que aqui estão e faça com que retornem para os seus lares, meditando naquilo que nós consideramos nesta noite, neste lugar. É o que eu te peço, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.